Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Projeto Elétrico com AutoCAD. Esta é a nossa aula de número 36. Nesta aula nós vamos aprender a fazer o dimensionamento do QDC, que é o quadro de distribuição de cargas. Antes de começar a aula, vou pedir para que vocês se inscrevam em nosso canal. Se gostar do vídeo, não deixa de curtir, de dar um joinha, que isso vai nos ajudar bastante. Bom, para dimensionar o quadro de distribuição, a gente faz o dimensionamento pelo número de disjuntores que o mesmo deverá comportar, certo? Então a gente dimensiona pelo número de disjuntor previsto. Quando a gente vai comprar o quadro, a gente compra dessa forma. Eu quero um quadro para 12 disjuntores, para 24 disjuntores e assim vai, ok? Bom, os tipos de quadro de distribuição que tem com relação ao material, ou ele vai ser de aço, tá? Ou ele vai ser de plástico. Tanto de aço como de plástico, ele pode ser de sobrepor, né? Quando ele ele fica fora da parede, né? Ou pode ser de embutir, quando você tem que quebrar a parede para fixar o quadro. Com relação ao barramento de fases, né? O quadro de aço, normalmente a gente usa esse tipo de barramento aqui, vou dar um zoom aqui, ó. O pessoal chama esse barramento aqui de barramento tipo espinha de peixe, né? É esse barramento que vai fazer a distribuição do circuito que vem lá do padrão, certo? Do alimentador. Então você vem com um circuito e aqui você cria, né, os circuitos que você já dimensionou, tá? Então a função principal do quadro é essa, né? Fazer a distribuição, né, dos circuitos do circuito alimentador que vem do padrão. Você distribui em quantos circuitos você dimensionou para sua instalação, tá ok? Todo quadro vai ter também um barramento de neutro e um barramento de proteção, tá? Esse que eu mostrei aqui é um modelinho, né? Se você olhar no quadro aqui, ó, é um pouco diferente. Ele já vem aqui com os dois barramentos. O barramento, você vai escolher aqui qual que vai ser o de neutro e qual que é o de fase. Tem quadro que já vem assim, tem quadro que você compra dessa forma que eu mostrei. Enfim, vai depender do modelo aí que você for usar. O quadro de plástico, tá? Também vai seguir o mesmo raciocínio, né? Ele vai poder ser de sobrepor, que é esse aqui, ou vai ser de embutir, tá? Então, quando você for especificar o quadro, né? Então você vai especificar pelo material e vai dizer se você quer um quadro de sobrepor, né? Que ele fica fora da parede, né? Não precisa quebrar a parede, é só fixar o quadro. Ou se você vai querer um de embutir, né? Que é onde você vai ter que quebrar a parede para poder embutir o quadro. Normalmente em instalação residencial a gente usa quadro de embutir, tá? Por questão estética, né? Porque aí os barramentos ficam embutidos, desculpe, os eletrodutos também vão ficar embutidos, então você tem que usar um quadro de embutir. No quadro de sobrepor, normalmente os barramentos ficam aparentes, né? Então, por questão estética, em instalações residenciais a gente usa sempre de embutir. Aqui também tem o barramento de fase, aqui é um pouco diferente, tá? No quadro de plástico, normalmente a gente usa esse tipo de barramento aqui, ó, que está aí na foto. Isso aqui é conhecido como pente barramento, tá? Então, nos quadros de distribuição de plástico, você tem que comprar isso aqui. Ele não costuma vir junto com o quadro, tá? Você tem que especificar, adquirir esse pente barramento. Você vai adquirir ele em função da corrente, tá? Da capacidade de corrente dele. Normalmente os valores que você vai ter no mercado é 63, 80 e 100 amperes, tá? É uma dessas três valores. Aí você vai dimensionar de acordo com a sua necessidade. E aqui também você vai ter os barramentos de neutro, né? E o barramento de proteção para fazer a distribuição do condutor neutro e dos condutores de proteção, tá ok? Bom, como é que a gente faz para dimensionar o quadro em si, né? Como eu disse, a gente dimensiona o quadro em função do número de disjuntores que previsto. Só que aí tem um detalhe importante, tá, pessoal? Esse número de disjuntores que a gente dimensiona o quadro a nível de espaço, você vai considerar o disjuntor monopolar, tá? Então, se você tiver um disjuntor monopolar, você vai considerar um disjuntor. Se você tiver um disjuntor bipolar, você vai contar dois disjuntores. Por quê? Porque o disjuntor bipolar ele ocupa o espaço de dois disjuntores monopolar, que é a referência. Se o teu disjuntor for tripolar, você vai contar três disjuntores, tá ok?
Outra coisa que tem no quadro de distribuição, no quadro no QDC, são os IDRs. Mesma coisa, tá? Um IDR bipolar, você vai considerar a nível de espaço 2 disjuntores monopolar. E o tetrapolar, 4 disjuntores monopolar. Então, para nível de espaço, eu considero um IDR tetrapolar, 4 disjuntores. E o DPS, né, que também todo quadro vai ter, você vai considerar um DPS, um disjuntor, né? 2 DPS, 2 disjuntores e 3 disjuntores, ok? Isso é importante para a gente poder somar todos esses componentes, né, e transformar isso em disjuntor monopolar, tá? Outra coisa importantíssima aqui, ó, isso aqui, essa tabelinha, ela vem da norma NBR 5410. O que ela está dizendo aqui? Espaço reserva. As pessoas muitas vezes não deixam espaço para nenhum disjuntor. Aí você precisa, por exemplo, colocar um ar-condicionado na casa lá e não tem espaço para você pôr disjuntor. Uma situação muito ruim, porque aí você vai ter que trocar o quadro, você vai ter que quebrar a parede. Então é muito importante você considerar um espaço reserva, e isso está na NBR 5410 aqui, ela te dá a orientação com relação a isso. O que ela fala? Ela diz o seguinte, ó. Se o teu projeto está prevendo até 6 circuitos, você vai deixar 2 circuitos reservas. Se for de 7 a 12 circuitos previstos, você vai deixar 3 circuitos de reserva no seu quadro. Se for de 13 a 30, você vai deixar 4 circuitos reserva. E se for mais do que 30, você vai deixar 15% do número do circuito. Então, você está prevendo, por exemplo, 40 circuitos, 15% de 40. É o que você vai deixar de espaço reserva. Então, toda vez que for dimensionar um quadro de distribuição, você precisa prever isso daí, tá ok? Na nossa instalação, nós temos 18 circuitos. No nosso exemplo que a gente está fazendo aqui, né, no nosso projeto modelo, então vai cair aqui, ó. Quantos circuitos que eu vou deixar de reserva? 4. Tá? Já marca aí que a gente vai fazer o cálculo, você já vai ver que nós vamos deixar 4 circuitos de reserva, porque no nosso projeto a gente tem previstos 18 circuitos, tá ok? Muito bem. Então vamos fazer o dimensionamento da nossa planta modelo aqui, do nosso projeto aqui. Eu tenho previsto lá 14 circuitos monofásicos. Se 14 circuitos monofásicos, para 14 circuitos monofásicos, 14 disjuntores monopolares. Eu tenho previsto 4 circuitos bifásicos, então isso equivale a 8 disjuntores, né? Que tem que transformar isso aqui para disjuntor monopolar. IDR nós vamos ter então, tetrapolar, né? Então, 4 disjuntores. E DPS são 2, equivale a 2 disjuntores, ok? O total a instalar, então nós vamos considerar no total 28 disjuntores, tá? Agora eu tenho que prever o espaço reserva, tá? Então voltando aqui, ó, continuando aqui, né? Tá lá, o total a instalar são 28, né, disjuntores. O espaço reserva, lembra que eu mostrei para vocês, eu falei, guarda lá que no nosso caso, né, 18 circuitos, nós vamos ter que deixar 4 circuitos, tá? Agora aí tem um detalhe, pessoal, a norma não fala se esses 4 circuitos você vai considerar 4 monofásico, bifásico, enfim, trifásico, fica a critério seu. Qual o critério que eu usei aqui? 2 circuitos monofásicos de reserva e 2 bifásicos. Isso dá um total de 6 disjuntores, né? O circuito monofásico vai usar um disjuntor monopolar, são 2, e o circuito bifásico vão usar 2 bipolares, né? Que são 4 monopolar. Então, total, 6 disjuntores. Então, eu vou precisar de um quadro que comporte os 28 mais os 6, né? Isso vai dar um quadro de 34 disjuntores, tá? Eu preciso de um quadro de 34 disjuntores. Quando eu vou comprar isso no mercado, pessoal, eu não vou achar um quadro de disjuntor, um quadro para 34 disjuntores. O que ocorre? Quando a gente vai comprar o quadro, normalmente o padrão é de 12 e múltiplo de 12. Então é assim, eu tenho um quadro para 12, 24, 36, 48 disjuntores. Assim é o que você mais vai encontrar no mercado. Então, mais próximo para cima
né, dos 34 seria 36 disjuntores. Eu ainda vou ganhar o espaço, mais 2 disjuntores de espaço reserva. Maravilha, não tem problema. Tá ok? Então tá aí dimensionado o quadro. Aí na hora de adquirir o quadro, você vai ter que especificar, né? Você vai ter que, para você especificar certinho, você vai precisar dizer qual material que é. Então é um quadro de distribuição de plástico ou de aço, né? Vamos dizer que residência, normalmente a gente usa o plástico por questão estética. Então, quadro de distribuição de plástico, de embutir, né? Residência, normalmente é embutir, para 36 disjuntores. O barramento de neutro e o barramento de fase normalmente costuma vir no quadro, tá? O barramento de fase você tem que adquirir. O barramento de neutro e de proteção, ele costuma vir com o quadro. Quando você compra o quadro, ele já vem junto. O barramento de fase você vai ter que adquirir à parte, ok? Pessoal, para essa aula era isso que eu tinha, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Muito obrigado pela atenção e não deixe de curtir o vídeo caso você tenha gostado, que isso vai ajudar que esse vídeo chegue a outras pessoas, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu!